Qual é o primeiro instrumento que todo estudante de eletrônica ou eletricidade ele precisa conseguir e entender, pessoal? Se você respondeu multímetro, você está certo. E esse é o nosso assunto do vídeo de hoje. Bem-vindos, pessoal, ao canal Aplicar Ciências. Gerson aqui. E hoje para falar sobre multímetros. Numa série de 4 vídeos, onde esse aqui vai ser um vídeo introdutório sobre escalas e também uso seguro do instrumento. E quais tipos nós podemos escolher para uma primeira compra ou uma troca futura. Mesmo que você já tenha começado numa profissão ou seja um estudante já um pouco mais avançado, sempre surgem dúvidas sobre como usar corretamente com segurança esses instrumentos ou mesmo qual melhor eu escolher para uma primeira compra ou para trocar depois de um tempo de trabalho. Nós esperamos responder algumas dessas perguntas no vídeo de hoje. Então, se esse é um assunto interessante para você, já deixa o teu like aqui e se inscreva no canal se você não é inscrito. Outros locais onde você pode entrar em contato conosco e também ajudar a tirar tuas dúvidas são em nossas mídias ou redes sociais. Participa lá que a gente tem conta no Facebook, no Instagram e muitas outras. A gente também tem um grupo especial no Telegram e também temos alguns cursos livres no nosso site. Todos os links para contato, inclusive dos materiais que nós falamos durante esse vídeo, eles estão aqui na descrição do vídeo. Então você pode expandir ali e dar uma conferida. Outra novidade muito especial é que agora nós estamos contando com parceiros aqui no canal. Muitos desses parceiros oferecem descontos para a compra dos teus instrumentos ou materiais para maker, robótica ou eletrônica. Então dá uma conferida também, aqui embaixo tem instruções para vocês fazerem as compras. E ao entrarem nesses links ou fazerem algumas compras, vocês podem ajudar o canal a continuar crescendo, porque daí nós conseguimos cada vez mais materiais e podemos produzir ainda mais vídeos de qualidade para vocês. Gente, se tem uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é que para a área maker ou curso de eletrônica, eletricista e tudo mais, não tem como aprender sem ter lápis, papel, caderno, livro, né, e um multímetro. Você vai travar seu aprendizado, então, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde você vai ter que conseguir um. Eu tô com um modelo aqui da Minipa, eu nem sei se esse modelo ainda vende, eu não fui consultar, mas a Minipa é uma das fabricantes, né, importadoras fabricantes que temos aqui, que você vai encontrar. Não tem jabá, tá? Eles nem sabem que eu existo, mas eu posso recomendar porque são instrumentos relativamente de um custo-benefício bom. Tem outras marcas, tá? A gente vai conversar um pouco sobre elas também, não se preocupe. O que eu quero dizer para vocês é que simplesmente é impossível ficar sem medir as coisas, tá? Avaliar, seja uma coisa que já está montada, tipo um aparelho, ou alguma coisa que você está montando, cara, você tem que medir. Como é que você vai saber se a coisa está certa, ou como você vai determinar um defeito? Então é nesse caso que entra esse multimedidor. Ele tem vários nomes, tá? Multitester, multímeter, multímetro, multimedidor e por aí vai. E por que ele tem esses termos multi na frente? Porque na verdade ele é composto de vários instrumentos de medição num único corpo, tá? E isso é uma coisa que se diferencia bastante desses caras também. Conforme a quantidade de coisas que eles medem, eles são mais caros ou mais baratos. Então a gente chama também uma coisa sobre escalas. Então o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui hoje é o seguinte: eu vou falar o que é o multímetro, vou dar uma mostrada em algumas coisas com algum auxílio visual aqui de um livro que eu tenho, onde é que usa, como ele funciona, mais ou menos alguns das medições básicas que ele tem, os tipos básicos de multímetro, escalas, né, que eu acabei de comentar com vocês, e algumas dicas de como escolher, como usar. E aí entra a questão da segurança, né? E vamos finalizar o vídeo sobre alguns conceitos que é bom você ter estudado um pouco antes, já ter alguma noção, antes de sair comprando o teu instrumento e sair colocando ele em tudo que é lugar para medir, legal? Esse vídeo ele vai ser dividido em 4 partes, essa aqui é uma parte introdutória. Nas próximas eu vou mostrar exemplos, né, em loco dele fazendo medição ou debug de hardware, né? Eu vou montar um projeto maker, ele não está funcionando, eu vou usar um multímetro para determinar
por quê, o que pode estar errado ali. Isso vai ser bem legal. Então, já vai deixando o teu like aí, ó, no vídeo, se você está gostando do assunto. E se você quer esses vídeos, próximos 3 vídeos que vamos ter, onde eu vou mostrar mais a fundo como é que testa um circuito usando multímetro, tá? Compartilhe o vídeo com seus amigos, especialmente se você é da comunidade Maker. E como eu sempre repito, os links de informações, inclusive para compra de algumas lojas aqui que até são parceiras do canal, algumas têm até cupom de desconto, vão estar na descrição do vídeo com mais algumas informações que não são faladas ou às vezes são citadas aqui, mas não são aprofundadas. Vai estar tudo aqui na descrição, acostume-se a ler as nossas descrições. Bora lá então para falar um pouco sobre esse carinha, né, quem ele é. Eu tô aqui com uma apostila que eu comprei anos atrás, do Newton Sebraga, um livro barra apostila, inclusive patrocinado pela Minipa. Olha só que curiosidade interessante. E aqui tem alguns modelos, esses modelos até, alguns você nem vai encontrar mais no mercado, que saíram de linha, né? Esse livro deve ter mais de 15 anos, se eu não me engano. E assim, ó, eu vou mostrar algumas partes dele e vou deixar o link também de uma versão. Hoje tem uma versão para Kindle, uma versão digital, até na loja da Amazon. Você pode, se você não tem um Kindle, você pode baixar o aplicativo no seu Apple ou no seu Android e você pode baixar uma amostra do livro ou comprar o livro lá no Kindle, tá? Para avaliar. Então esses links também vão estar aqui na descrição. E esse livro, na verdade, ele era em 2 partes. A nova edição é uma só. E ele vai mostrar as medições de todos os componentes, cabos e situações que você possa imaginar. Então realmente é um manualzinho de uso para ter uma ideia de como testar certos componentes usando o multímetro, né? Vamos começar pelo início, como sempre. O índice dele eu não vou ler porque ele trata da medição de todos os componentes e até porque você não vai achar esse livro exatamente nesse formato mais. Nós vamos começar aqui sobre as aplicações, né? Onde é que eu uso o multímetro, afinal de contas, né? Por que ele é importante? Você pode usar na área automotiva, você pode usar seu multímetro nas oficinas de eletrônica, se você for trabalhar com isso. Você pode usar no meio da informática, no computador, ou com eletrônica digital, tá? É uma coisa bem bacana que algumas pessoas profissionais dessa área não sabem. Você pode usar na indústria, na área industrial, em laboratórios de eletrônica, em casa, de modo doméstico, ou até mesmo para eletrodomésticos, quem faz manutenção, tanto dessa parte de refrigeração, ar-condicionado, geladeira. Tudo que tiver alguma coisa elétrica ou eletrônica, você pode usar o multímetro. O que vai acontecer é que vai mudar o modelo, tá? Para cada tipo de aplicação. Tipo, o modelo automotivo, ele é diferente do modelo de eletricista, que é diferente do modelo do cara da eletrônica, que o cara da informática não precisa tanto. Entendeu? Então isso é uma coisa interessante. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem mais algumas dicas, eu trabalho em tal coisa, Gerson, qual multímetro pode ser melhor para mim? Fala aí nos comentários se você tem uma situação dessa, está pensando em comprar um, quem sabe eu posso indicar alguma coisa para você, ou os nossos amigos que também entram nos comentários para participar. Eu também gostaria que você me dissesse se você já tem um carinho desses, tá? Ainda mais se você tem um analógico. Já vou falar a diferença entre o analógico e o digital. Eu não tenho, o meu estragou, meu analógico. Então eu gostaria de conhecer gente aqui do grupo que nos segue que tenha, tá? E me fala aí o modelo que vocês têm, onde é que vocês compraram, como é que vocês estão usando ele e tudo mais. Eu gostaria de saber. E se tu quer comprar algum, como eu já falei, dá uma comentada aí também. Os tipos básicos é o que eu acabei de falar para vocês. A gente tem o digital e o analógico. O princípio para começar a entender esse cara sempre começa, a maioria das vezes, explicando pelo analógico, porque foi o primeiro que foi inventado. Tá? Os primeiros instrumentos eram analógicos. O que é analógico? Vamos ver se essa figura fica um pouco melhor aqui, aproximar aqui da câmera. Olha só, ele é um relógio mesmo com um ponteiro físico. Esse ponteiro ele se movia conforme a intensidade de corrente que passava por ele. E aqui ele tinha um elemento que era eletromecânico, né, que tinha um comportamento com a questão dos campos magnéticos gerados pela corrente elétrica. Então, é a base de funcionamento, o princípio desse. Agora tu imagina, era uma coisa meio de joalheria, de gente que fabrica relógios de precisão. Tipo esse meu relógio de pulso aqui. Então tu imagina a construção disso aqui, a precisão dessas coisas. Tanto que o pessoal usava até diamante e outras coisas aqui dentro para dar precisão no rubis, né, para dar precisão nos eixos, né, não ter atrito. Mas aí não vamos a esses casos muito caros específicos. O fato é que existem esses analógicos, eles eram e são muito bons para alguns tipos de teste que tem algumas vantagens em relação aos digitais, tá?
Não chega a ser uma coisa assim que você é obrigado a ter um, mas quem tem gosta e geralmente não abre mão. O multímetro tem que ser adequado com os valores, com o tamanho, as grandezas, né, que você vai estar medindo. E se ele não puder medir essas coisas, então ele não é apropriado para aquele serviço. Esses multímetros mais antigos, como eu disse, eles funcionavam com a base de que eu passava uma corrente elétrica, criava um campo magnético e a intensidade desse campo movia o ponteiro numa escala que foi cuidadosamente desenhada para cada tipo de... Conforme o valor da corrente, o valor do que se estava medindo era mostrado numa dessas escalas. Tinham várias, então você sabia interpretar qual delas você estava usando. Depois tem os digitais, né, como mostrado aqui embaixo. E aí eles têm uma peculiaridade, né? O pessoal pegou essas características de medição de corrente e trouxe isso para dentro dos circuitos integrados, né, componentes eletrônicos. Não existem mais partes mecânicas. Então isso aumentou um pouco, em alguns casos, a precisão, mas também aumentou a questão das interferências e algumas desvantagens que não tinha nesse cara começaram a aparecer nesse aqui, por exemplo. E desvantagens que tinham nele foram suprimidas, né, foram vencidas nesse aqui. Então, como eu disse, não tem melhor, não tem pior. Tem é gosto e uso. Uma coisa que pode ser importante da gente ter que saber, com o passar do tempo evoluindo, são coisas como fundo de escala, o range, né, espaçamento de valores que podem ser medidos, definições de circuito aberto, circuito fechado, a questão de resistência shunt e por aí vai. Aqui mais para frente, nesse mesmo manual, onde está falando agora sobre os multímetros digitais, uma característica que precisa ser cuidada é sobre a quantidade de dígitos, né, que ele pode mostrar em tela. Então eu até vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu posso ligar o meu instrumento, aqui ele está numa escala de medição, e ele está mostrando esse número 1 aqui, significando que está completamente aberto, né, que ele não está medindo nada. Esse número 1, nos multímetros digitais, ele significa muitas vezes infinito, tá? Enfim, ou que ele não consegue medir porque a escala está muito baixa do que ele pode. Então, aproveitando que esse 1 aqui está na tela, falar a respeito da questão dos dígitos, né, que confere um pouco de precisão nas medições. A maioria dos multímetros comuns que você vai comprar, eles são de 13,5 dígitos. O que significa isso? Ele vai ter 3 números inteiros aqui cheios, que vão de 0 a 9. E ele tem um algarismo que ele só pode aparecer nesse formato aqui, que é o formato de 1. Ele não pode assumir nenhum outro valor. Então o que acaba acontecendo é o seguinte. Ele tem 3 dígitos, mas se, por exemplo, eu só consigo medir até 1999. No momento que passasse para 2000, como ele não consegue desenhar o número 2 aqui, então ele não mede mais e vai ficar aparecendo apenas o número 1 aqui, significando que a escala dele está incorreta, é muito baixa, ou que ele não está medindo nada, né? Que as pontas não estão encostando e não tem nenhum circuito fechado para dar o sinal. Essa coisa da precisão dos valores é uma coisa importante quando entra na questão de escalas, né? Esse aqui é um modelo de instrumento onde você tem que variar manualmente as escalas de uma unidade de medida. Aqui a unidade de medida é o ohm, a resistência. E ele tem aqui 7 posições. Alguns instrumentos um pouco mais caros, ou não tanto, mas um pouco mais profissionais, eles têm apenas uma chave que muda para ohm, ou muda para volt, ou muda para corrente, entende? Então ele automaticamente troca a escala dentro conforme ele está medindo. Aqui não, aqui você tem que saber qual a escala que você está medindo. E tem uma técnica, quando nós chegarmos nos próximos vídeos, eu vou falar para vocês sobre como escolher a escala melhor de medição, se você não sabe direito o que você está medindo. Mas as 4 escalas que você vai ver aqui são a resistência, a tensão, né? DCV é tensão em corrente contínua, que é, no caso, a tensão da bateria. ACV, isso aqui é a tensão na tomada da rede elétrica da sua casa, a tensão alternada que chamamos. Então esses dois aqui são de tensão. Aqui desse lado já é medição de corrente. Eu tenho medição em corrente alternada e medição em corrente contínua. Alguns dos multímetros mais baratinhos que existem, eles só têm medição em corrente contínua. Então muito cuidado, tá, ao comprar, porque às vezes a pessoa quer medir corrente em corrente alternada e ele não tem essa condição de fazer esse tipo de medição. Esse multímetro, por acaso, como ele é voltado para eletrônica, ele tem medição de capacitância também. E medição de ciclos de hertz até 200 kHz. E medição de transistor, que daí usa esses bornezinhos aqui. Então isso é coisa um pouco mais avançada, até se você quiser comentar ou quiser vídeos específicos sobre isso no futuro, quem sabe a gente não cria mais alguns vídeos sobre esses caras.
a medição de capacitância ela é feita nesses bornezinhos aqui. Então cada modelo de multímetro ele tem uma especificidade, né? Esse aqui, por exemplo, eu preciso apertar num botão para ligar. Alguns você vira a chave e ele liga. Esse aqui, por exemplo, eu posso... Vamos trocar aqui para ver se ele aparece algum valor maluco. Aqui, ó. Ele tem um hold, né? Que ele consegue segurar o número. Tipo, você está medindo, não está olhando para a tela do treco. Aí você está medindo lá, você aperta o botão, aí você tira as ponteiras, você tem o valor congelado na tela. Solta, ele volta ao normal. Alguns também têm iluminação interna, que é muito interessante. A maioria vem com um holder de proteção, é uma capinha, tá? Que ajuda a proteger ele de quedas. Eu não recomendo deixar caindo. Alguns caros, eles são para até 2 metros de altura, o tombo, né? E tem alguma garantia para até 2 metros, mas se você derrubar ele, a maioria das vezes vai acabar estragando. Então, recomendo o manuseio com o maior cuidado possível. E algo que é importante também, ele sempre vem com cabinhos, conectores nessas duas cores, preto e vermelho. E é bem importante isso, porque ele tem lugar certo de colocar esses cabos, tá? Esse preto sempre é numa porta ou num terminal chamado COM, de comum. Esse terminal ele serve sempre para o preto. E o terminal vermelho, algumas vezes ele vai ficar num local fixo, mas algumas vezes ele vai ter outros locais onde ele pode ficar. Nesse caso aqui, para mim medir tensão e resistência elétrica, eu uso ele espetado aqui, ó. Se eu quiser medir corrente elétrica, eu preciso trocar a ponta de lugar e colocar aqui. Então, gente, isso é um problema muito grave. Se eu for medir, olha aqui, ó, ele deu um sinal de que eu vou medir corrente, ou melhor, que eu vou medir resistência, e aqui que eu vou medir tensão, e eu estou com o borne no local errado. Se eu fizer a medição desse jeito, eu vou estragar e posso até sofrer um grave acidente com o meu instrumento. Então eu tiro daqui, coloco ele aqui e agora vai funcionando normalmente. Quando eu colocar para cá, não tem nenhum problema, porque eu vou tentar medir corrente aqui, mas como eu não estou passando pelos sensores de corrente, não vai medir nada. Então eu preciso trazer então o instrumento para cá. E cuidado com as escalas, tá? Esse aqui é para medir correntes bem baixinhas, miliamperes. Esse aqui é para medir amperes. Você pode ver que tem as escalas aqui, ó, de 20 a 200 miliamperes e 20 amperes. Então 20 amperes você coloca aqui desse lado. Eu não vou aprofundar muito porque tem outras aulas e outros vídeos sobre isso, pessoal. Mas deixa aí nos comentários se ficou um pouco confuso, porque daí me dá um norte nos próximos vídeos de quanto eu dou ênfase nesse tipo de assunto ou não. Posso até fazer alguns desenhos, alguns gráficos para ficar mais fácil de compreender. Falando agora um pouco sobre a questão de grau de proteção. Essa aqui não tem como ver. Deixa eu desligar aqui. Tirar a capinha. No caso desse instrumento aqui, a única coisa que vem escrito no corpo dele é que ele tem dupla proteção. Ele tem essa proteção aqui, né, que eu consigo tocar. É um plástico anti-chamas e também anti-choque. Choque elétrico, né, não condutivo. E ele ainda tem essa borracha aqui, que ajuda na questão de explosão. Vai que a tampa exploda, né, salte fora, ainda protege a mão do usuário. De qualquer forma, em muitos casos que você vai usar esse instrumento, muitos profissionais, dependendo do nível dos sinais que ele vai trabalhar, ele também trabalha com luvas. Mas aí já são instrumentos especiais, alguns têm até ímãs, que você pode prender ele nos painéis, para que você não precise ficar segurando ele na mão enquanto faz o trabalho. Inclusive, os para eletricista, eles têm uma garra aqui em cima, que eu até vou mostrar um modelo que eu tenho aqui para vocês, que é bem simplesinho, que é esse cara aqui, ó. Olha, é muito parecido, ou seja, você aprende a mexer com um e entender as grandezas, você vai aprender a mexer com todos. Esse aqui tem uma garra, ó. Então a medição de corrente acontece como? Você pega um cabo que você quer medir, ele só pode estar passando um único condutor aqui dentro, tá? Às vezes tem cabos que ele tem uma capa, mas tem 3, 4 fios passando dentro, tá? Não dá, tem que ser apenas um condutor. Você pega um condutor, coloca na escala de medição de corrente, passa aqui dentro e ele vai mostrar aqui no digital o valor que está passando naquele cabo. Aqui eu estou usando o próprio terminal dele, mas não é assim que funciona, tá? Esses terminais, na realidade, você usa eles algumas vezes para teste de isolação de carcaça, né, de motores e máquinas elétricas. No caso, alguns têm esses terminais, vai precisar de uma bateria extra. Mas aqui ele é bem mais básico, como vocês podem ver, ó. Ele tem a medição de tensão e resistência ou condutividade, e aqui tem o pino comum, como eu falei para vocês, preto, vermelho. E aí, quando você muda para a corrente, você não usa esses terminais, você usa esse cara aqui em cima, que faz a medição. Esse multímetro da Excel é bem baratinho, bem básico. Ele é legal, até indicado para esse tipo de modelo, né? Para quem está começando na profissão, nos cursos de eletricista.
eu recomendo começar por esse aqui. Tem uns modelinhos amarelinhos pequenininhos desse aqui, ó, que o pessoal compra porque é barato, mas não serve para a área de elétrica, tá? Então pega um mais barato, mas desse tipo de modelo aqui. Os multímetros, eles têm graus de proteção com números, né? Geralmente 2, 3 e 4 são os mais comuns que a gente encontra. E conforme aumenta o grau de proteção, significa que se você estiver manuseando valores muito altos de sinal, você não corre o risco de morrer trabalhando com o instrumento. Esse aqui, para saber o grau de proteção dele, tem que olhar o manual. Quando você for fazer a compra, se você for trabalhar com Electronic Maker, um grau 2 está bom. Você vai trabalhar como eletricista, um grau 2 não é tão ruim, mas eu já recomendo, se possível, pegar um grau 3. Agora, se você é da área industrial e da área profissional e faz dinheiro, e realmente tua profissão é fazer medições em áreas bem insalubres, então tem que ser categoria 4 ou algum outro instrumento de um nível altíssimo de proteção. Para você ter uma ideia, os valores variam desde algumas dezenas de reais até alguns milhares de reais, dependendo do campo de trabalho. Mas assim, uma coisa sobre ferramentas, pessoal. Quando você compra uma ferramenta é porque você ganha dinheiro com ela, você não compra por comprar. Então você pode ver um multímetro de 6 mil reais e achar que é muito caro, mas claro que é muito caro, você não trabalha com aquilo, você não ganha. Às vezes você faz um serviço com um multímetro desses e é 60, 70 mil reais. Então tem que pensar um pouco sobre essa questão do que é caro. É o teu serviço que é barato e não precisa daquele instrumento, então não é caro, você simplesmente não precisa dele. Agora, se o teu trabalho é um trabalho de alto valor e muita parte financeira agregada, então o instrumento na verdade também não é caro. Sobre a questão de como escolher o multímetro, já dei alguns toques inclusive para vocês. E aqui nesse manualzinho inclusive tem uma tabelinha, né, falando sobre alguns tipos de escala, alguns tipos de características, né, que esses multímetros eles têm, e conforme o tipo é mais ou menos o perfil que você se encontra. Se você é um estudante, um hobbyista, no caso um maker, um técnico, se você trabalha com automóvel, instalador elétrico, reparador, para cada um desses aqui, cada perfil de profissional ou de estudo, tem um tipo de multímetro certo para você comprar. E tão importante quanto isso, pessoal, é a questão da segurança, né, de como usar o multímetro. Por isso que é importante que você assista às próximas lições, que você estude e entenda o que é corrente elétrica, o que é tensão elétrica, resistência. Porque se você não sabe o que são essas coisas, para que você quer um instrumento desse para medir elas? Não faz sentido, né? E é justamente o que essa gravurinha aqui está mostrando. O cara me colocou na escala de medição de corrente e ligou as pontas na tomada da casa dele. Explodiu. Se não se matou, foi por sorte. Tá? O mínimo que acontece aqui é estourar tudo por dentro e às vezes não tem nem conserto. Tá, Gerson, mas o que ele fez de errado? Pô, se você está me fazendo essa pergunta, significa que não é hora de tu comprar o teu multímetro ainda. Em tomadas da rede elétrica da sua casa, ou nas pontas de uma bateria, por exemplo, de uma bateria recarregável ou bateria do carro, não existe corrente elétrica. Existe capacidade de fornecer corrente. O que existe dentro, nesses fios aqui das tomadas ou dentro das baterias, é uma força que é chamada de tensão elétrica. É uma força que tem lá dentro. Essa força, quando tu libera ela, ela causa um fluxo. E esse fluxo de elétrons aqui é chamado de corrente elétrica. Para esse fluxo acontecer, ou tu causa um curto-circuito, que não é nunca para se pensar em fazer, ou quando um aparelho está funcionando ligado ou uma coisa dessas, então tem uma corrente circulando. Aí o que você faz? Aí você mede a corrente através do aparelho. Tem um jeito de fazer essa medição, não é enfiando os pinos na tomada. Então você não pode colocar aqui na escala de corrente e medir a tomada, porque ele vai causar um curto-circuito e vai estourar as proteções aqui. Antes de sair comprando o teu multímetro, começa a entender 3 coisas: tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Entendeu essas coisas? Agora fiz algumas contas com elas, sei como elas funcionam, como elas se comportam. Aí eu vou estudar como é que usa o multímetro. Os próximos 3 vídeos eu vou tratar sobre essas 3 coisas, tá? Então nos segue aqui no canal e pra gente ter essas aulas bacanas para vocês poderem tirar dúvidas também. O que é importante então é você ver onde você vai usar o seu instrumento, o tipo de assunto que você tem que estar estudando e já compreendendo antes de comprar, que você saiba que existe a diferença entre analógico e digital, que você saiba que existam escalas, né, grandezas de medida, que você saiba da questão da precisão, e que você saiba da questão da segurança. Então tudo isso é importante e foi dito aqui. Tá? Se isso ficou claro, então a gente cumpriu nossa missão. Obrigado por participar conosco aqui.
Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.